Eu sou o pastor Rubens, tenho um trabalho de evangelismo em Filadélfia, estado da Pensilvânia. No momento, Neste momento eu estou no estado de Massachusetts, em Worcester, próximo a Boston. E para mim é um prazer muito grande quando o Glauber, nosso irmão, entrou em contato para que pudéssemos dar uma palavra nesta noite. E eu quero agradecer a Deus pelos ouvintes, por toda essa turma que tem feito parte desta comunhão e desse encontro de oração, onde muitos necessitados estão realmente precisando dessa manifestação de Deus. E tudo isso vem através das nossas orações. Então, eu quero aqui apresentar a palavra de Deus a todo este grupo e tantos ouvintes e tantos que hão de ouvir, que a palavra de Deus aqui, que Deus tem me dado, ele começou através aqui da leitura de Deuteronômio 6, e uma das coisas que mais está trazendo nesses últimos dias é uma questão de muitas pessoas têm perguntado, pastor Rubens, o que podemos fazer para crescer espiritualmente nesse momento de dificuldades, onde o mundo está sofrendo, onde o mundo está tão preocupado com as situações que estão ocorrendo. E Deus tem deixado assim muito claro, muito aberto, uma das formas bíblicas que o Senhor ensina a nós aproximarmos dele nesse momento de dificuldades. Tantas pessoas sofrendo e tantas pessoas questionando uma saída para essa situação que hoje nós estamos vivendo. Eu gosto realmente de sempre ministrar Apocalipse, Daniel, Mateus, e tantas outras mensagens que estão direcionadas aos dias finais. Mas hoje eu quero incentivar a igreja, incentivar os crentes, os cristãos, em perseverar na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, em Deuteronômio 6, o Senhor disse a respeito da obediência e da fidelidade à palavra dele. Então, do 1, ele começa a dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, e se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem suceda, e muitos te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor seu Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Somente até aqui, eu quero expor um pouco do que Deus está chamando aqui. Aqui Deus está chamando a igreja, o povo dele, aos mandamentos, à fidelidade unicamente a ele, que começa nele o propósito da vida de cada um cristão. Começa no Senhor, começa em amá-lo, em se entregar totalmente a ele. Quantas pessoas muitas vezes pensam que somente ir à igreja, somente cantar, fazer alguma oração e
ser talvez até conhecido por alguns, que é o bastante para Deus. Aqui Deus está falando, em primeiro lugar, que esses mandamentos e juízos e estatutos que ele ordena à igreja é para que tudo venha, tudo suceda bem na sua casa, na sua vida, na sua família. E ele aqui fala além da sua vida, dos seus filhos, das gerações que virão futuramente. E aqui o Senhor, ele coloca aqui diante de nós que o amor que nós devemos ter em tudo aqui na terra, em primeiro lugar a ele. Amar a ele acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que você tem para oferecer a Deus, ofereça a Deus realmente com gratidão, ofereça a Deus com louvor e com adoração, como a Igreja de Cristo foi chamada para isso. E Deus está chamando, nesse momento de dificuldades, nesse momento de epidemia, nesse momento de ameaças, uma das piores coisas que estão acontecendo agora, nesses últimos dias, é a ameaça contra a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo está sendo ameaçada, mas eu quero dizer a você, meu ouvinte, meus irmãos e irmãs, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Eu quero dizer que o Senhor não te desamparou e nem vai te desamparar. O Senhor, ele não virou as costas para você e nem vai virar as costas para você. Coloca Deus em primeiro lugar. Ama o Senhor em todos os seus afazeres. Ama o Senhor em toda a sua caminhada. Ama o Senhor em todo o propósito e projeto da sua vida, mesmo dentro das dificuldades. Deus, ele está no seu sublime trono, governando a vida da igreja aqui na terra. Ele não está de costas para a igreja. Ele prometeu, quando ele chamou os discípulos, diante das ameaças, diante de tantas afrontas, ele falou para Pedro, ele falou para os discípulos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo. E eu estou vendo, eu estou acompanhando, não só aqui nos Estados Unidos, não só no Brasil, nos estados, nos municípios, mas eu estou acompanhando na Ásia, na África, em toda a Europa, como o diabo tem levantado nesses últimos dias contra a Igreja de Jesus Cristo. E eu quero dizer que todo esse projeto, toda essa ameaça e tudo que está se levantando, o único lugar que ele vai parar é na porta da Igreja de Cristo, para tentar fechar as portas. Mas elas não serão fechadas, porque as portas do inferno não prevalecerão. Agora você coloca diante de você hoje como parte da igreja. Você como parte da igreja. Se você é parte da igreja, você é um membro do corpo de Cristo. E se você é membro do corpo de Cristo, a promessa de Cristo não está limitada a poucas pessoas ou a algumas pessoas. A promessa de Jesus Cristo está para toda a sua igreja. A promessa de Jesus Cristo está para você. Meu irmão, minha irmã, famílias que estão sendo ameaçadas, não tenha medo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele, contra a sua vida, contra a sua família, contra as pessoas que você está evangelizando e ganhando para Jesus Cristo. Não, as portas do inferno não prevalecerão. Deus está chamando nesse momento a igreja para o reconhecimento de que só ele é Deus, que só ele está no trono, que só ele rege e reina com justiça toda a sua igreja aqui na terra. Deus, ele é o único Deus, o Todo-Poderoso. Ele mandou seu Filho amado para nos libertar daquela escravidão do passado. Hoje nós somos libertos. Nós fomos libertos para que pudéssemos realmente proclamar, adorar e louvar o nome do nosso Deus. Ele é o único. E Jesus Cristo veio para esse fim. Quando nós
Recorremos à Bíblia e vemos as ameaças de Satanás, que são profecias também, principalmente no livro de Daniel 3, quando Nabucodonosor tentou calar a boca de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele tentou impedir que o nome do nosso Senhor fosse exaltado, mas Medraque, Sadraque e Abidnego não se prostraram, ainda que ele levantou o Deus dele. E eu quero dizer que, neste momento, nesses dias atuais, os governos, com uma autorização maligna e com uma liberdade de governo que eles estão tendo para tentar levantar um Deus em todas as nações, para fazer com que as nações adorem simplesmente o Deus daqui de baixo, aqui da terra. Mas Deus está chamando a igreja para ficar atentos. Em Daniel 8, 25, a palavra de Deus fala que ele está vindo e ele está se levantando com toda fúria. E, infelizmente, eu encontro ali no capítulo 8, no versículo 25 de Daniel, quando o Senhor fala que muitos estão ainda despreocupadamente, estão ainda dormindo, como está também lá em Efésios. Muitos estão dormindo, muitos estão ainda na sonolência, muitos estão ainda esperando ver o que vai acontecer. Queridos irmãos, amigos, eu quero dizer que as coisas já estão acontecendo. O Nabucodonosor já se levantou. As potestades já se levantaram contra a igreja de Jesus. Mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle de tudo isto que está acontecendo. Os governos agora querendo estar com uma autoridade, eu sei que não é pessoal, que já é o maligno dominando eles e eles tentando dominar as pessoas para chegar até a igreja de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer que Deus, o reino de Deus, o governo de Deus prevalecerá sobre todas essas intenções que estão presentes nesses últimos dias. Eu quero te animar, eu quero te levar a palavra de Deus para que você dedique a ela, que Deus está acima de tudo, e aplique o seu coração e amarás a Ele de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Não deixe ser levado, irmão. Uma das coisas que Deus tem colocado aqui em nós, a respeito da igreja de Jesus Cristo, se encontra também em 1 Pedro 2, a palavra de Deus, alertando a igreja a respeito do seu propósito. Em 1 Pedro 2, a palavra de Deus aqui, ele nos deixa claro, ele nos chama como servos a santificarmos, a santidade e no amor dele. E aqui, precisamente no 5, depois que o Senhor fala a respeito da evangelização, do plano de salvação, o que o Senhor tem para nós, ele fala com a igreja, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. E aqui no 8, no 9, ele conclui, depois de falar que essa pedra angular, essa pedra que veio para a sustentação do povo dele, da igreja dele aqui na terra, que realmente os vendavais, que realmente as tribulações, que as situações não iriam mover essa pedra do lugar, que é Jesus Cristo. Ela é a sustentação do seu lar, ela é a sustentação da sua casa, ela é a sustentação da sua vida. E aqui ele diz, para eles, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na pedra sendo desobedientes, para o que também foram postos. No 9 ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você vê aqui que Deus, na promessa dele aqui, ele está deixando claro a preciosidade da igreja dele, de sua vida, da participação de você como membro do corpo de Jesus Cristo, neste grande mover desses últimos dias. Então você, querido, irmão e irmã, você se anime a cada dia em tomar posse da palavra de Deus e viver realmente alicerçado, alicerçada nessa pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não temas, irmãos, não temam no que o diabo, que o príncipe deste mundo vem nesses últimos dias ameaçando a igreja. Não temas. O coronavírus aí, segundo eu sempre falei, preguei sobre esse assunto, ministrei sobre esse assunto, que isso é justamente uma profecia que já está se cumprindo em Apocalipse 6. O primeiro cavalo já foi solto. Eu quero deixar isso claro, isso é escatologia, eu quero deixar para, quem sabe, uma outra mensagem toda escatológica a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero deixar hoje diante da sua vida, da sua família, dos seus amigos, de tantas conversas, que se você não tiver estrutura, você enfraquece, você realmente desanima, você muitas vezes não sabe para onde ir. Eu quero lhe dizer que você é chamado, nós somos chamados, os crentes são chamados, são raça eleita, sacerdócio. Você sabe o que é sacerdócio real? Está em Apocalipse também 21. Deus falando que nós pertencemos ao sacerdócio dele, sacerdotes, para governarmos na Nova Jerusalém, para estarmos com Cristo na Nova Jerusalém. Agora, por que você, como um homem, como uma mulher, que hoje tem o nosso Senhor Jesus Cristo, temeria a ameaça de muitos? Muitas vezes você chega no hospital, você só escuta morte, enfermidades, doenças, pestes, e o perigo, usa máscara, usa isso, usa tudo. Irmãos, essa ameaça está no mundo inteiro. Por isso que os governos, nem eles, têm hoje uma solução para a população de cada nação. Nem eles não têm. Deus está mostrando que eles são homens frágeis, homens que dependem de Deus, homens que dependem de cura, que dependem de libertação, eles dependem de tudo isto. E isto que nós estamos ministrando aqui, você como raça eleita de Deus, você já tem. Você já foi chamado para isto. Nós fomos eleitos por Cristo para darmos um grande testemunho neste momento de dificuldades aqui na Terra, neste momento de epidemia, neste momento de morte, neste momento de tantas pessoas, até mesmo dentro das casas de nossos irmãos e amigos que já se partiram. Realmente o corpo não aguentou, mas o espírito estava forte. O corpo estava debilitado, como disse o médico, mas o espírito estava preparado. Quantos partiram para Jesus Cristo? O corpo estava debilitado, mas o espírito estava forte. E eu quero dizer, não deixe o seu espírito enfraquecer. Não deixe o seu espírito ser ameaçado por tantas ameaças nesses últimos dias. Que Deus venha lhe clarear a sua mente e seja como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante das ameaças de Nabucodonosor, de um governo que impôs toda a população naquela época, que é também escatologia aquele assunto que já está acontecendo, para que todo mundo curve diante do que é determinado por ele. Queridos, muitas coisas eu poderia dizer nessa ministração, mas não posso, porque muitos que não podem ouvir e não devem também, mas
nós temos que ter cuidado com as leis de Satanás nesses últimos dias, e muitos estão dizendo que são as leis de Deus. A lei de Deus é amar Deus acima de todas as coisas. Quando Pedro e os discípulos foram ameaçados, naquele tempo, por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro disse ali, é melhor servir a Deus do que aos homens. E ali ficou consumado que Pedro tinha prioridade na vida dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não temia a morte como ele foi decapitado, como ele foi morto. Nós estamos diante de ameaças. Você está diante de ameaças. Crer em Deus. Louve a Deus. Adore a Deus. Busque a Ele dia e noite, porque Ele é a solução da minha, da sua vida e da vida da igreja. Sejamos, pois, perfeitos diante do nosso Senhor. E a palavra de Deus fala que os homens de hoje, eles não temem ao Senhor, e o Senhor disse em Salmo 19, 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha, Salmo 19, 7, o Senhor diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele chamando a igreja, e dá sabedoria aos simples. Esse momento de tanta turbulência, de tantas ameaças, de tanto medo, de pavor e pânico que a terra está vivendo, Deus é perfeito, o Senhor é perfeito, a lei dele é perfeita. E restaura a alma dos abatidos. Se sua alma, meu irmão, minha irmã, está passando por momentos abatidos, tristes, fique sabendo, vai, busque o irmão, a irmã para orar juntos, para estudar a palavra de Deus juntos, e animam ambos na palavra de Deus, porque o Senhor tem realmente o remédio, o socorro, o alívio para a sua alma. Pois, irmãos, Deus, ele agrada dos humildes. E a palavra de Deus, em Mateus 5:3, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, glória a Deus, porque dele é o reino de Deus. Olha, irmão, nós estamos aqui na terra por um tempo, é passageiro o nosso tempo. Deus não desprezou nenhum momento a sua vida, porque, e até hoje eu sempre preguei sobre isso, Deus está presente e nenhum servo dele morre antes do tempo. Nenhum parte antes do tempo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Não tenha medo das ameaças, não tenha medo do que está acontecendo no mundo inteiro. Olhe para o alto, como em Eclesiastes 3. Olhai para o alto, porque de lá de lá virá o nosso socorro. Desculpa, Eclesiastes não é Deuteronômio, Eclesiastes. Desculpe nesse momento eu ter saído da minha mente, mas o Senhor manda olhar para o alto, de onde nos virá o socorro. É de lá que nós temos o nosso socorro, é lá do alto. Irmãos, nós precisamos realmente buscar a Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino de Deus. Em Tiago 4:6, o Senhor diz, Deus resiste ao soberbo, mas agrada dos humildes. Pois o mundo está tomado de homens soberbos, de homens audaciosos, de homens que não temem a Deus. Deus resiste a eles. Mas, irmãos, neste momento, Deus agrada da sua oração, Deus agrada da sua busca, da sua perseverança. Continue amando como Jesus Cristo, em Mateus 22:36, o grande mandamento dele é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que está a sua vida agora diante das pessoas que você tem vivido? Você está devendo a eles o perdão, o abraço? O maior mandamento, se você quer ter uma vida de santidade aqui na terra, uma vida na presença de Deus, uma vida de vitórias,
Pois vai para esse mandamento de Cristo, em Mateus 22, 36. Grande é o mandamento do Senhor: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes, quantos irmãos, eu amo a Deus, mas não ama o próximo que está ao seu lado, e Deus fala: como tu podes amar a mim que não vê e rejeitar alguém, o próximo que está ao seu lado? Como? Irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, isso é o mandamento dele, mas a conclusão do mandamento dele é estarmos lado a lado, amando aqueles que nos perseguem, que nos odeiam e até mesmo que nos caluniam. Então, abre o seu coração para o Senhor, irmão. Abre, minha irmã. E eu quero dizer que quando nós oramos a Deus, o Pai Nosso, eu quero lembrar você ali de Mateus 6 também, o Pai Nosso de cada dia. Depois que você termina ali, Deus traz aí uma mensagem simples para você e para mim. Ele fala: se não perdoarmos, não seremos também perdoados. O que eu quero dizer é que tantas pessoas na igreja: pastor, como seria eu perdoado? Como seria eu, pastor, abençoado? Porque nesses últimos tempos são muitas mensagens de bênçãos, de bênçãos. Olha, irmãos, Deus já derramou todas sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. Agora, o que precisa nós entender para abraçarmos e para termos essas bênçãos de Deus. E essas bênçãos de Deus, para chegar em nossas mãos, nós precisamos realmente estarmos nos mandamentos dele. E aí, amando a Deus, não é ainda o bastante. Nós temos que partir para o nosso próximo, amar nosso próximo, amar as pessoas que estão ao nosso redor e derredor de nós. Bendito és o Senhor Deus, que nos deu, nos capacitou para podermos perdoar e sermos perdoados. Por isso, irmãos, Deus nos perdoa quando nós também perdoamos. Se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Se nós queremos a bênção de Deus, expressa o perdão, quem você deve perdoar. Porque aí a bênção de Deus desce sobre a sua vida, sobre a da sua casa, da sua família. Aqui em Deuteronômio 6, impressionante que Deus está falando que até as gerações serão abençoadas, até as gerações, os filhos dos filhos serão abençoados. Agora, você vê que maravilha quando Deus chama a você, a mim, a nós, para realmente amarmos a Ele acima de todas as coisas. Ouve, ó Israel. Aqui agora nós colocamos a igreja, que Jesus Cristo fala o mesmo lá em João 17. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É isso que Deus está chamando. Você precisa ter força para ir à casa daquele que você ofendeu e pedir perdão. É um dos mandamentos. Você precisa ter força para ir até lá. Você precisa ter, quando ele fala aqui, pois amarás de toda a alma, ele liberta a tua alma. Entrega a tua alma ao Senhor e ele liberta. Ele vai tirar da tua alma essa ferida que vem lhe atormentando anos e anos. Eu não sei qual foi o tipo de ferida que está na sua alma. Eu não sei. Mas Deus está vendo e Deus o sabe, e ele pede para amar a ele de toda a alma. O que ele está dizendo aqui de toda a alma? A alma está agora liberta, está livre. Jesus Cristo veio e limpou sua alma, você agora pode amar a Deus com ela toda aberta, toda limpa pelo Senhor. E aqui toda a sua força, você precisa esforçar. Se ele não colocasse aqui de toda a sua força, é porque a gente não precisava de força. A força é se sairmos do lugar, levantarmos do sono que muitas vezes estamos, perecendo e clamando para que alguém traga uma solução para a nossa vida. E nós estamos aí diante desse chamado de Deus, de toda a sua força. Levante! Força espiritual, força física, força na sua cooperação, na sua ajuda, por toda parte, por onde você for, por onde você passar, e amar as pessoas de toda a sua alma.
de toda a sua força, a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, e você assim vai ter sua vida cheia de graça, a graça de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, fique sabendo que Deus está no controle de tudo. Agora nós dependemos realmente dele e precisamos dele. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar a graça dele sobre a sua vida e que Deus possa, a cada dia, lhe fortalecer diante de tantas situações e ameaças que os governos, que os líderes hoje na Terra estão trazendo sobre a população. Sabemos que futuramente o alvo de todo ele, que biblicamente é a Igreja de Cristo, é o Israel de Deus. Por isso, meus irmãos, fortaleça no Senhor. Tome realmente o azeite do Senhor, o cálice do nosso Deus, da bondade, da misericórdia do nosso Deus, para podermos vencer este mundo tenebroso. E nós estamos aqui, prontos, juntos, para estarmos em oração e dedicando a Deus pela vida daqueles que estão precisando de um renovo, de um bálsamo na sua alma, no seu coração. Deus está no controle de tudo, que Deus abençoe e que Deus possa lhe derramar graça nessa noite, nessa vigília, e que você possa ter um sono, um despertar no amanhã renovado. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Obrigado todos vocês, obrigado Glauber Moreira, sua esposa, obrigado Glice, que foi quem intermediou, obrigado irmãos e irmãs que estão aí nessa vigília, que Deus possa realmente